Copiar o tema ou o título de um TCC, de um outro trabalho, de uma monografia, de um artigo, isso pode ser considerado plágio? Boa pergunta. Você já pensou nessa questão? E eu sei, eu compreendo totalmente, porque eu já estive aí no seu lugar. Eu sei que diante da falta de ideias e dos prazos cada vez mais curtos exigidos pelas instituições de ensino, essa história de copiar o tema ou o título de um outro trabalho, ela é bastante tentadora, né? Essa ideia. Eu sei disso. Mas será que isso pode te dar problema? Será que isso pode levar à reprovação do seu trabalho? Se você tem essas dúvidas, se você já se fez essas perguntas, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te esclarecer estas questões. Quem está falando aqui é Hamilton Quintela, eu sou o professor idealizador e responsável pelo TCC Sem Drama. TCC Sem Drama é o meu treinamento online que já auxiliou mais de 45 mil alunos aprovados nos últimos 10 anos. No momento em que eu gravo esse vídeo, os números são esses. Alunos que fizeram seus trabalhos em uma média de 27 dias tiraram notas superiores a 9,7 em um total de 10 pontos. E eu sou também, às vezes eu esqueço de passar essa informação para as pessoas, eu até deixei no meu roteirinho aqui, porque eu sempre faço meus vídeos com roteiros, assim como o TCC também deve ser roteirizado. Os meus alunos sabem disso. Se você não é meu aluno, você ainda não viu essa técnica, mas ela pode salvar um TCC. Então tudo que eu faço é roteirizado e está aqui no meu roteiro. Eu sou o único professor do Brasil que tem uma pós-graduação totalmente voltada para produção e orientação científica reconhecida pelo MEC. Às vezes eu esqueço de dar essa informação e essa informação é importante para você saber que você pode confiar naquilo que eu estou te dizendo. Né? Que tem um conhecimento por trás aqui, tem uma expertise e uma experiência por trás. E com relação ao plágio, vamos lá, e essa história de copiar o tema. Bom, a primeira coisa que eu preciso te explicar sobre o plágio é o que é o plágio, né? O plágio nada mais é do que a apropriação de uma ideia ou de um conteúdo sem que você dê crédito ao autor original, ou seja, aquela pessoa que de fato pensou aquela ideia, teve aquela ideia. Isso é plagiar. Plagiar é copiar um conteúdo como se aquele conteúdo fosse seu, usar aquele conteúdo como se ele fosse seu. Isso é plágio. Se não for dessa forma, não é plágio. Ah, e outra coisa, muito importante. Não confie nesses programinhas que dizem, entre aspas, identificar plágio. São vários, gratuitos, outros pagos, que dizem que fazem isso. Todos eles estão baseados numa prerrogativa errada, todos eles não cumprem de fato a função a que se propõe, e isso é assunto até de um outro vídeo meu, enfim, não vou tratar disso aqui, mas muito cuidado, tá? Agora, plágio é sim coisa séria, tá? E como coisa séria que é, pode sim te levar à reprovação. Mas copiar apenas o tema ou o título de um trabalho pode ser considerado plágio? Se você está pensando em copiar um tema ou já copiou, tá? As informações desse vídeo vão ser muito importantes para você. Porque elas vão te ajudar não só a entender essa questão, mas também vão te dar dicas importantes sobre como você deve agir nesses casos. Então fica ligado. Primeira questão é, copiar o tema ou o título é plágio? Em uma palavra, não, não é. Copiar o tema ou o título não é plágio, tá? Porque copiar o tema não significa necessariamente copiar o conteúdo, a abordagem, o caminho metodológico do outro trabalho. E isso sim é plágio, copiar conteúdo, abordagem, caminho metodológico. Se você for lá e copiar só o tema, não é plágio. Até porque, cá pra nós. Cá pra nós é horrível, né? Cá pra nós. A ciência, ela se beneficia do fato de que existem alguns temas recorrentes que são sempre abordados em determinadas áreas de conhecimento. Se não fosse assim, a gente não poderia mais fazer trabalho sobre liderança, a gente não poderia fazer mais trabalho sobre sustentabilidade, sobre teletrabalho, né? Esses temas estariam esgotados. Um trabalho já falou sobre isso, então outros trabalhos não podem falar. E não é assim que acontece, tá? Então, é possível sim utilizar temas que já foram trabalhados em outros conteúdos. Pode sim copiar o tema e não necessariamente é plágio. Aliás, existe uma diferença entre tema e plágio. Tema é o assunto, aliás, tema e título. Tema é o assunto geral, título é o tema delimitado. E aí sim tem um probleminha. Porque nem tudo que te é permitido te é devido. Aliás, isso é uma passagem bíblica, se não me engano, né? Nem tudo que lhe é devido é permitido. Ou seja, não é porque copiar o tema ou copiar um título não é plágio que significa que você deve fazer isso. Se não é proibido, pelo menos não é recomendável.
Sobretudo copiar o título, que é o tema delimitado. Sim, se você for lá e copiar o tema delimitado de um determinado trabalho para colocar no seu trabalho, você não vai estar infringindo uma lei, mas nem mesmo as leis e regras de produção científica. Mas, sem dúvida, os seus avaliadores não vão olhar com bons olhos essa sua iniciativa de copiar o tema delimitado, tá? O título, com a delimitação exatamente igual a de um outro trabalho, tá? Isso não é bem visto. E outro problema, você cria um termo ou um problema de comparação. Por quê? Porque os seus professores, os seus avaliadores, eles vão saber que existe, eles vão pesquisar e vão saber que existe um outro trabalho com o tema, ou título, tema delimitado, idêntico ao seu. E eles vão tomar esse trabalho como referência. E o mínimo que você vai ter que fazer é ser melhor do que esse outro trabalho. E eu, no seu lugar, não traria esse problema para mim. Agora, existe uma maneira, tá, de você usar o mesmo tema sem necessariamente copiar o tema delimitado ou o título, né? Geralmente, o título, o tema delimitado de um trabalho, aquele que aparece lá na capa, ele tem alguns conceitos-chave, né? Por exemplo, liderança e motivação, violência doméstica e distúrbios psicológicos, logística e competitividade, enfim, existem ali dentro daquele tema delimitado, dentro daquele título, existem conceitos-chave. Se você usar os conceitos-chave, mas mudar os conectivos, as outras palavras que aparecem ali, os complementos ou a abordagem de pesquisa, você, primeiro, não estará cometendo plágio e, segundo, não estará copiando o título, o tema delimitado, e, portanto, seu trabalho não vai ser visto com maus olhos. Então, vou te dar um exemplo aqui, tá? Exemplo de um trabalho que eu estou, nesse momento, orientando de um dos alunos do TCC Sem Drama. O trabalho fala dos impactos do papel dos pais como mediadores na segurança das interações online dos adolescentes. Então, o pai como aquele mediador de conteúdo que vai garantir segurança aos adolescentes. Esse é o título do trabalho. Eu copiei ele aqui para trazer para você exatamente, ó, impactos do papel mediador dos pais na segurança das interações online dos adolescentes. Você pode fazer um trabalho baseado no mesmo tema, com título semelhante, mas sem copiar o título, sem copiar o tema delimitado. É só você mudar a abordagem. Se o trabalho do meu aluno diz impactos do papel mediador dos pais na segurança das interações online dos adolescentes, você pode simplesmente mudar essa abordagem e discutir os impactos da ausência da mediação dos pais nas interações online dos adolescentes. Então, um trabalho trata dos impactos positivos da mediação paterna ou materna, o outro trabalho vai tratar dos impactos negativos de quando não existe essa mediação. E quando a abordagem é diferente, você não copiou o título ou o tema delimitado. Conseguiu perceber a sutileza estratégica aí para você não ter um título mal visto? Pois é, te falei que eu ia te dar dicas importantes. Uma das coisas que eu mais faço no meu treinamento online é isso. É auxiliar o aluno na delimitação do tema, para que ele tenha um tema direcionado e ainda assim mantenha a originalidade do seu tema, sem que ele tenha que copiar os títulos, mas aproveitando, quando possível, temas de outros trabalhos sim, porque isso não é nem proibido, nem é feio. Tá? Feio é copiar o tema delimitado todinho, título igualzinho ao de outros trabalhos. E se você precisa de suporte no seu TCC, aproveitando um ensejo, tá? Você está cansado aí de tentar sozinho e não conseguir avançar, fica aqui a minha recomendação. Recomendo fortemente que você dê uma olhada no link que vai estar aí onde você estiver assistindo esse vídeo, na descrição, no primeiro comentário fixado, enfim. Vai estar aí o link para você conhecer o meu treinamento online, onde você pode ter acesso a todas as minhas técnicas que aceleram e simplificam a produção do trabalho, assim como a minha orientação online personalizada e da minha equipe, passo a passo para você não trabalhar mais sozinho. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, se ficou esclarecida a questão, copiar o tema pode, copiar o título pode, não é plágio, mas também não é recomendado. E como você pode fazer aí, né, subterfúgios estratégicos para você trabalhar os mesmos temas sem copiar o título. Se o vídeo conseguiu atender todas essas expectativas, deixa aí o seu like se você gostou do conteúdo, compartilha esse vídeo com as pessoas, se inscreve no canal e eu te vejo aqui do lado dos aprovados.